Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer esse pão nunca mais terá fome. Quem beber esta água nunca mais terá sede. E para hoje nós temos o tema: só Jesus consegue vencer o pecado da humanidade. Para isso, quero fazer uso do texto de primeira epístola de João, capítulo de número 4, capítulo 3, melhor dizendo, verso de número 5, está escrito assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meus amados, essa mensagem é uma mensagem forte, porque todos os homens que passaram nessa terra não conseguiram vencer o pecado por si só. Do mais forte ao mais fraco, do mais sábio ao mais indouto, do leigo ao poliglota, do homem que mais tinha saber, conhecimento humano, àquele que nada tinha concernente às coisas de ciência, de conhecimento e das coisas triviais dessa terra. Nenhum conseguiu vencer o pecado. A Bíblia diz que os sacerdotes, os reis, profetas, todos pecaram. Os profetas maiores, profetas menores, todos pecaram. Homens que foram intitulados como pai da fé, como Abraão, homens que eram os maiores profetas que tinham, como Elias, o leão dos profetas, e o próprio João Batista, que Jesus disse: nascido de mulher nenhum é maior do que ele, também pecou. Porque Paulo disse aos Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, ninguém tinha um antídoto, ninguém tinha um remédio e ninguém tinha uma solução para vencer o pecado da humanidade. Até que João Batista aparece dizendo, quando ele está batizando lá no Rio Jordão. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Não é que coloca debaixo do tapete, não é que esconde, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que consegue vencer o pecado da humanidade. E ele fez isso pagando um alto preço, como nós sabemos, na cruz do Calvário. Foi com o preço de sangue que Jesus venceu o pecado. Os meus e os seus pecados foram perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus. E aí João escreveu no capítulo de número 3 sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, e ele disse, verso 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Essa desculpa de que não consigo vencer o pecado, não consigo largar o pecado, não consigo abandonar o pecado, é desculpa de quem não conheceu a Cristo Jesus, porque Jesus tirou os nossos pecados. E diz mais ainda: e quem nele vive, em Cristo Jesus, não vive pecando, mas qualquer que vive pecando não viu Jesus, nem conheceu Jesus. E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo peca desde o princípio, ele é o senhor do pecado, né? E ele trabalha em cima do pecado da humanidade. Mas quem tem Cristo Jesus, quem vive em Cristo Jesus, consegue vencer
o pecado. E diz mais, verso 9: qualquer que é nascido de Deus, ou seja, nasceu em Cristo Jesus, não vive na prática do pecado. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, você vai vencer o pecado. E se você ainda não entregou e quer vencer o pecado, entrega a sua vida para Jesus. Não tem religião, não tem homem, não tem ninguém que consiga vencer os meus e os seus pecados, a não ser Cristo Jesus. Se você não quer ser escravo do pecado, entrega o teu caminho a Jesus, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pão diário de hoje, só Jesus venceu o meu e o seu pecado. Deus abençoe.